Bom, pessoal, meu nome é Larissa Carolina, eu sou aluna do programa de mestrado profissional aqui da USP. Eu estou entrando no meu segundo ano de mestrado e o tema da minha pesquisa, do meu trabalho de dissertação, ele está sendo desenvolvido na área de avaliação de técnicas de aprendizado estatístico no contexto de previsão de índices de preços para o mercado de commodities. O meu orientador é o professor Adriano Kamimura. É, Esse é um trabalho ainda em andamento, a gente está construindo nesse momento a parte do referencial teórico, da pesquisa bibliográfica, para depois a gente conseguir começar a trabalhar, né, na parte de implementação e a partir daí os resultados. Mas nessa edição do WMK eu gostaria de discutir um pouco e falar um pouco sobre a contextualização desse tema e o que a gente tem visto na parte de referencial teórico para ele. Bom, esse aqui é um overview sobre a parte o sumário, né, da apresentação, os tópicos pelos quais eu vou passar nos próximos minutos. Então, ali na parte da introdução, eu vou dar um contexto, a parte de referencial teórico, a gente vai começar pela contextualização do problema, falar um pouco sobre os métodos estatísticos tradicionais que são usados para esse tipo de tarefa, e um pouco da parte de inovação, que é a utilização de técnicas de aprendizado de máquinas para desempenho da mesma tarefa. E na parte de método, eu vou dar destaque para duas etapas desse processo, que seria a preparação dos dados e avaliação também. Bom, dando um contexto inicial sobre esse assunto, a ciência de dados, né, ela é um campo multidisciplinar que vai envolver aí conceitos da estatística, da matemática e também da ciência da computação. Ela é uma ciência que tem ganhado, nos últimos anos, né, grande destaque devido à aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. E no contexto empresarial, essa ciência também tem ganhado destaque, né, no mercado de trabalho, por permitir, assim, evoluir, né, a forma como as empresas não só criam, mas também evoluem os produtos, né, empresas e diferentes áreas do conhecimento. Bom, no setor financeiro, o valor da aplicabilidade da ciência de dados, ela não está só na melhora do processo de decisão, né, na melhora desse processo. Ela também está no controle dos riscos que envolvem a decisão que foi tomada. E a previsão de preço, ela se destaca como um papel importante, né, para a economia, tanto do ponto de vista empresarial, como do ponto de vista social. E ela pode ser usada para a definição de estratégia de venda, otimização de produção, planejamento social e tudo mais. E um pouco mais para frente, a gente vai falar como que fica a aplicabilidade desse processo de previsão de preços e como que ele impacta, né, ajudando nessas diferentes três categorias, vamos colocar assim. Bom, aí falando um pouco aqui desse processo, né, de contextualização do que são as commodities e tudo mais. As commodities, elas são produtos primários que podem ser classificados, né, em diferentes categorias, então a gente vai ter mineral, agrícola, agropecuário. Esses produtos são produzidos em larga escala e são destinados prioritariamente para o comércio, né? O Brasil, ele é um grande produtor, exportador de commodity. As principais que a gente tem aqui no país vão ser soja, minério de ferro, petróleo, açúcar, celulose e o milho. E as apreações desse mercado, elas representam uma importante rede de atividades que ela vai ter forte influência na economia, né? E a previsão de preços desses bens, né, desses bens de commodity, ela é uma preocupação que ela é fundamental para todos os agentes que participam do mercado como um todo. E aí, quais seriam esses agentes e como eles são impactados por esse processo de previsão de preços? Bom, aqui eu trouxe de forma muito simplificada um esqueminha destacando 4 principais agentes desse mercado, e aí a gente vai falar um pouco sobre como eles são impactados pelo processo de previsão, né? Então, a gente tem o produtor, que seria aquele tipo de empresa que de fato trabalha na produção do bem, né? Na produção da commodity. A gente tem o fabricante, que é aquele tipo de empresa que trabalha na produção de produtos a partir da commodity.
A gente tem o governo, né, e o consumidor final, que é aquele, enfim, que somos nós, né, que consumimos os produtos a partir gerados a partir daquela commodity e tal. Enfim, para o produtor, por que é importante saber, né? Por que é importante ter uma visão desse horizonte de valor, de preços e tal, da commodity? Para ele ter essa visão mais à frente, saber como que vai estar o mercado daquele bem que ele produz mais à frente, ajuda ele a proteger o valor do mesmo, né? E isso aí pode ser feito através de estratégias comerciais. Então, por exemplo, se a previsão seria de uma diminuição, empresas dessa categoria, elas podem trabalhar na fixação de preço através de contratos futuros para garantir futuramente a estabilidade da empresa, ou se a gente está trabalhando num cenário de alta, de previsão de alta para o futuro, ela pode segurar um pouco a aceitação de contratos nesse momento, esperando receber esses mesmos contratos no futuro e aí conseguir esse maior lucro. A gente tem também os fabricantes, né, e aí como que eles vão se beneficiar desse processo. Para eles saber o que esperar do preço da commodity, ajuda eles a ter a cobertura, né, vamos colocar assim, das necessidades da empresa, né? Então, isso ajuda também no planejamento de custos e no orçamento. Vamos supor que a gente está com um cenário de previsão de alta. Então, ele pode trabalhar com estratégias do tipo de formação de estoque, ou até mesmo formação de uma reserva financeira, ou ajuste do preço do produto, né, de forma a cobrir o aumento da matéria-prima, enfim, coisas nesse sentido. Para o governo como um todo, né, ele vai ter um papel crucial na formação de políticas públicas e tal, e decisões regulatórias, perdão. Então, monitorar preços de commodities, principalmente dessas essenciais, que são energia, alimentos e metais, vai ser muito importante devido ao impacto, né, que esse tipo de produto vai ter, por exemplo, na inflação, na balança comercial e, consequentemente, na estabilidade econômica. E para o consumidor final, mudanças no preços, né, de produtos que são matéria-prima afeta diretamente esses consumidores, especialmente se esse produto for ligado a um bem essencial, por exemplo, alimento e combustível, né, no caso. Bom, e aí, historicamente, a gente tem um conjunto de técnicas que já é utilizada, né, para esse tipo de tarefa, que é predição de preço, que a gente chama desse conjunto de técnicas, a gente chama de modelos, né, algoritmos autorregressivos. E aí, dando uma ideia geral do que são esses modelos, são modelos como descritos aqui nessa equação, a gente usa valores passados, a série histórica para prever valores futuros. Então, tem uma suposição de que valores futuros desse preço, né, ou enfim, da variável que a gente pretende prever, está altamente associada a valores passados. E aí, nessa equação aqui, a gente vai ter, né, esse yt sendo o valor dessa variável no tempo, esse alfa aqui é uma constante, assim como o intercepto, esses φs são os coeficientes do modelo e o p é a ordem, né, a quantidade de valores passados para os quais a gente está olhando para a predição do valor futuro. E esse epsilon aqui é o ruído no tempo, né? Bom, a gente tem alguns prós para esses modelos autorregressivos, então eles são viáveis para implementação na prática, são simples de implementar e tal, e eles lidam com os dados temporais de uma forma bem natural, né? Por isso eles vêm sendo utilizados de forma ampla na literatura também para esse tipo de predição, não só de preços, mas enfim, qualquer predição futura que a gente imagine fazer. Porém, eles apresentam também alguns desafios. Aí são eles as suposições fortes sobre os dados, né? Por exemplo, modelos autorregressivos vão ter suposições para distribuição dos resíduos e tudo mais. Dificuldade em capturar relações que não são lineares. Eles podem englobar essas relações se a gente trabalhar com algumas transformações nesses dados, mas que às vezes podem adicionar bastante complexidade ao modelo e aí não vale a pena. E também não lidam bem com a incorporação de variáveis externas. Então, nesse cenário de limitação dessa classe de modelos, a gente tem visto na literatura um avanço nos estudos, testando técnicas de aprendizagem de máquinas na predição de preços também. E aí, isso, né, se deve a esse cenário de tentar
enfim, superar essas limitações apresentadas pelos métodos autorregressivos e também incorporar covariáveis que a gente acredita que pode impactar, né, no valor desse preço, por exemplo, fatores econômicos e tal. Bom, aí uma das técnicas que a gente tem e que tem sido amplamente explorada são os métodos Ensemble, né? Basicamente, eles são abordados que combinam vários modelos chamados simples em ordem, né, com a expectativa de criar um modelo mais robusto e tal a partir deles. E aqui eu trouxe uma exemplificação desses métodos Ensemble de forma muito simples como eles funcionam. Se a gente for ter um modelo único, por exemplo, uma árvore de decisão, a gente vai, a partir dos dados, criar um modelo e ali pegar a predição, né, que a gente espera. Nos métodos Ensembles, tanto no bagging quanto no boosting, a gente trabalha com vários modelos com o objetivo de criar um modelo com maior poder de predição. Então, a gente, por exemplo, aqui na floresta aleatória, a gente trabalha com subamostra dos dados para criar submodelos, e essas amostras são retiradas de forma paralela, e essas iterações, perdão, né, são construídas de forma paralela para a gente criar, no final, uma predição que é dada pela média dos valores criados por cada um dos valores preditos por cada um dos submodelos. E no boosting, a gente cria uma iteração já sequencial. Então, a partir dos dados, eu crio um modelo. A partir desse primeiro modelo, eu pego os resíduos e trabalho no meu segundo modelo, que eu vou pegar os resíduos e trabalhar no terceiro modelo. Então, é uma interação um pouco mais... É uma interação sequencial, eu vou aprendendo aos poucos, né? Eu vou melhorando o meu aprendizado aos poucos. E pegando o aprendizado que eu tive no modelo anterior. E aí, no final, eu crio a minha predição, né? A predição do valor. Bom, eu trouxe aqui alguns estudos, né, que foram desenvolvidos nessa área. Então, por exemplo, esse primeiro aqui usaram dados de soja e trigo, assim como as técnicas de bagging e boosting para a predição de preços de soja e trigo no estado do Paraná. Esse segundo aqui utilizou a técnica de boosting para predição de valores, né, de preço do ouro, utilizando principalmente, né, por se tratar de uma série muito volátil. E esse terceiro aqui usou técnicas de boosting para predição de valores de prata e ouro. E aí foi pensado também em avaliar diferentes funções de perda, né, para esse caso. E aí, em todos esses estudos, a principal conclusão foi de que modelos com métodos Ensemble, né, que são esses modelos combinados, superaram o desempenho de modelos únicos, né, que são esses modelos de única iteração. Bom, falando um pouco sobre a parte de método aqui, esse processo vai compreender a parte de obtenção dos dados, entendimento dos mesmos, preparação, modelagem e também avaliação dos dados. Então, a etapa de preparação, dando um pouco de destaque aqui para essa etapa, ela é a etapa que compreende os tratamentos que vão ser necessários de ser feito nesse dado a fim de adequar os mesmos para a técnica de modelagem que a gente vai utilizar. E aí, se tratando principalmente aqui do método Ensemble, ele, diferentemente dos métodos autorregressivos, ele é uma classe de modelo que não foi criada necessariamente para trabalhar diretamente com dados temporais, então ele não visualiza o dado como um dado temporal. Para isso, na etapa de preparação, a gente tem que adaptar esse dado de forma que o modelo, apesar do modelo não ver o dado de forma temporal, ele trabalhe nesse dado como uma sequência, né, como uma série temporal. Uma dessas técnicas é a janela deslizante, e aí exemplificando aqui de forma muito simples vamos supor que são todas essas aqui, T1, T2, são observações dos dados dessa série. Na primeira iteração, eu uso para conjunto de treinamento até aqui TN e conjunto de validação TN mais 1, TN mais 2, TN mais 3. Na segunda iteração, eu desloco essa minha janela 3 unidades para frente, pensando, né, que o meu horizonte de predição aqui seria 3. E aí, assim, eu vou fazendo de forma subsequente, né? Enfim, aqui é só um exemplo, pensando nesse horizonte de previsão 3 e passo 3 também, né, para a janela deslizante, mas eu posso pensar em diferentes valores de passo e diferentes valores de horizonte de predição também. Falando um pouco aqui sobre a etapa de avaliação, as métricas que a gente
vai adotar principalmente seria a métrica de erro percentual absoluto, né? Aqui, que seria o MAPE. São basicamente as duas, né? Tanto o erro percentual absoluto como o erro quadrático médio. Aqui são métricas que avaliam a distância, né, entre o valor de predição que foi feito e o valor real. Então, quão distante do valor real, quanto o nosso erro tá, o quanto o nosso modelo tem errado, né? Então, a gente consideraria inicialmente essas duas métricas. E aí pode pensar também em variações dela, né? Por exemplo, esse MAPE aqui dentro de uma janela de predição, eu posso calcular ele como uma média ou eu posso pegar o valor da última predição, se essa for a que mais interessa. Bom, para concluir aqui essa parte, a escolha do melhor modelo, né, ela vai depender, além das métricas de desempenho, como a gente viu no slide anterior, ela vai depender também de outros fatores, né? Por exemplo, a sensibilidade dos dados, a questão de presença de viés e também do horizonte de previsão, se eu vou querer prever um mês à frente, 2 meses, ou uma semana à frente, 2 semanas e tal. Essa questão da sensibilidade, ela pode ser testada a partir de perturbações no conjunto de treinamento e avaliação dos efeitos que essas perturbações vão causar na predição final. Mas no contexto empresarial como um todo, o mais importante é que a seleção do modelo ideal, né, que a gente vamos colocar assim, ela vai depender tanto da compatibilidade dos dados, da natureza desses dados e tal, a questão do custo de implementação também, e a capacidade desse modelo de gerar insights e respostas, né, acionáveis para o negócio, enfim. Então, a partir do valor de predição, a partir dos insights que esse modelo forneceu, como que eu posso agir e tomar uma decisão daqui para frente? E também a avaliação dos riscos, né, dessa decisão que será tomada. Bom, aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas para essa construção dessa referência teórica. E, por enquanto, é isso. Obrigada pela atenção.